portanto, Amad, para esta mesma questão. Amad Casimiro, com que olhos é que vê a intenção aqui manifesta pela Comissão da União Europeia ver a mesma preocupação demonstrada com a Ucrânia a ser demonstrada para com nações africanas? É verdade que Ursula von der Leyen acabou aqui por se usar como exemplo o caso, portanto, de alguns países africanos no Ocidente. Bem, eu olho para essa questão com alguma reticência, mas o primeiro aspecto que surge aos olhos da análise que pode ser feita é pensar que a Europa procura resgatar sua soberania, percebendo que durante algum tempo, tomando o marco 2022, fevereiro de 2022, atualmente, marco que vai nos indicar ao início da invasão russa à Ucrânia, ou do conflito russo-ucraniano, ou da operação especial da Rússia para a Ucrânia, como se pretender chamar, eu percebo que a União Europeia procura resgatar algum sentimento de soberania, porque percebeu que durante esse período poderia estar atrelando sua vontade à vontade dos Estados Unidos da América por meio da NATO. Eu perceberia inicialmente dessa forma, mas dando o benefício da dúvida para von der Leyen e para a Europa como um todo, sendo que ela representa o braço executivo da Europa dos 27, podemos perceber que algum senso de moralidade, o que é difícil nas relações internacionais, mas não é impossível, algum senso de moralidade possa ter tomado os cérebros e corações da União Europeia em perceber que, de facto, existia um desajuste humanitário, um desajuste político na ajuda que se fazia para a Ucrânia relativamente à ajuda que podia ser feita e que era feita para os Estados africanos. Se lembrar, houve um momento em que discutimos aqui nesse programa a questão levantada por Lula da Silva de que estava a se investir no armamento para a Ucrânia e não na paz em África, algo semelhante a isso. Então, pode ter existido algum peso de consciência por parte da Europa e agora procurar reverter algum erro estratégico que teria cometido durante esse passado recente. Olhar para a atual situação, eu já fazia referência a isso ali na introdução da primeira questão, Amad. A situação no Ocidente, golpes de Estado, situação político-militar conturbada, isto está de facto a constituir, por ora, a razão de uma análise especial para a política em África. São esses episódios, ou nem por isso, que estarão a obrigar a portanto, atenção especial, atendendo sobretudo alguns interesses de algumas nações europeias, ali no bloco ocidental, inclusive a França, que foi o palco desta reunião do Parlamento Europeu. Faz uma ilação interessante. Por acaso eu não havia pensado nessa possibilidade, mas é uma possibilidade bem factual e real, no sentido de que a França, por exemplo, porque mencionou a França e podemos tomar esse caso como representativo dos países com mais pujança na Europa. Aliás, alguns consideram que a Europa é França, Alemanha, Itália e o resto. Essa é a percepção de alguns analistas sobre o que acontece na Europa em termos de pujança política. Mas se pegarmos no ponto em que traz, e que, como eu dizia, faz sentido e é factual, nós podemos perceber que a França percebe, passa a repetição, de que está a perder influência em África para outros atores internacionais, para não mencionarmos o caso da Rússia, Turquia ou China. E não querendo perpetuar essa perca de influência em África para esses atores internacionais. Esses atores internacionais, como do Turquia, China e do Rússia, enfrentamos aqui mais um momento atípico devido à oscilação da internet. Amad, não sei se ainda está aí deste lado. Pois, estou aqui. Vamos avançar. Pode continuar com o seu pensamento. Ok.
eu considerava que poderia existir essa pressão da França que percebe estar a perder terreno em África para atores como Rússia, Turquia e China, e não querendo perpetuar essa perca de influência em África, vai mobilizar esse ator internacional que é a União Europeia para demonstrar que existe ainda espaço de uma colaboração mais estrita entre a União Europeia e a África, e quem diz União Europeia diz França, Alemanha, Itália e por aí em diante. Então, pode ser uma tentativa desses países com mais influência no bloco europeu e principalmente a França, de procurar resgatar as boas relações que tinham anteriormente com os países africanos e não permitir assim que outros atores possam substituir a França e a União Europeia de forma geral quanto a parcerias que vão ter com os Estados africanos. Ao olhar para uma das principais questões colocadas acima da mesa nestes últimos dias, é verdade, temos cada vez mais a África representada nos blocos, em alguns blocos regionais influentes. É o caso do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Nestes últimos dias há apelos para ter um país africano como membro permanente, mas temos, por exemplo, a África já no grupo das 20 maiores economias. A questão que quero a seguir colocar é se esta maior preocupação da Europa em apoiar a África não vem contrastar os movimentos que se estão, por outro lado, a fazer, que é fazer com que a África tenha cada vez mais experiência a contar e dar passos significativos na resolução de conflitos. Há países em África que estão até a participar em alguns fóruns, a dar alguma experiência de como é que pacificamente conseguem resolver conflitos. Não é este um sinal contraditório que se transmite com a necessidade de apoio? Como considerar, em palavras minhas, que a África não tem capacidade de resolver sozinha os conflitos e que é preciso a Europa estar cada vez mais envolvida para a pacificação? Vanderlei falou, por exemplo, da situação do Sahel. Pois, e eu vou introduzir a minha resposta de forma paradoxa, citando um europeu, Churchill, que Churchill, que foi primeiro-ministro do Reino Unido, considerava que nunca se pode deixar que uma crise passe sem que se aproveite os efeitos dessa crise. E com essa citação que eu quero transmitir a ideia de que, concordando com o pensamento que está implícito na sua questão, quero transmitir a ideia de que a África deve aproveitar esse momento que houve de redução de influência da União Europeia em África, principalmente dos países em que criaram uma ruptura estratégica em termos de aliados para antes França, agora para os outros aliados. A África deve aproveitar isso para impor novas condições no relacionamento que vai ter com os Estados europeus. E não só, a África deve olhar para todos os outros atores internacionais como ontologicamente os mesmos, como tendo os mesmos objetivos estratégicos quando vem para a África, que é explorar os recursos existentes em África e permitir a satisfação dos interesses desses atores. Então, não pode existir o erro dos países africanos de pensar que vamos deixar de nos aliar com os europeus para nos aliarmos com os russos ou os chineses, porque com esses a dinâmica vai ser totalmente diferente. Pode ser relativamente diferente com a União Europeia, mas isso vai necessitar que os países africanos consigam olhar de forma realística o que China, Rússia, Turquia querem com os países africanos, porque esses países não querem só apoiar sem que tenham algum retorno desse apoio que fazem ao continente africano. Então, no caso da União Europeia, esse é o momento para a União Africana, para os países africanos de forma geral, olharem para a União Europeia e imporem um novo tipo de relacionamento mais equilibrado, mais benéfico, mais mutualmente benéfico para ambos, e dizer: vamos esquecer o passado, mas agora há novas regras se vocês quiserem relacionar-se conosco, porque estamos a verificar um momento de transição
da ordem internacional e a África deve aproveitar essa transição para se reposicionar como um ator estratégico importante das relações internacionais. Pois bem, Amado, é tudo por hora. Vamos olhar para os dados da FAO, que, tal como fizemos aqui a referência, é o Fundo das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura. Amado, boa noite, seja bem-vindo aqui à Noite Informativa. Com que olhos é que vê para estes dados do relatório da FAO e, sobretudo, o problema? Como é que se explica esta evolução lenta, ou se não, de alguma forma, uma estagnação do gráfico da segurança alimentar, a olhar sobretudo para 2015, esta parte? Boa noite, Mustafa. Obrigado à STV pelo convite. E relacionado à questão que me coloca sobre os dados da FAO em relação ao nível de segurança alimentar por volta do mundo e as dificuldades que têm existido em garantir-se segurança alimentar em diferentes países do mundo, em evitar a desigualdade na segurança alimentar, a minha percepção é de preocupação principalmente para os países africanos que frequentemente têm estado na lista dos países com menos segurança alimentar. Entretanto, existe um pensamento em África de que as medições sobre o significado da segurança alimentar e as medições mesmo em termos quantitativos sobre o que vai significar a segurança alimentar pode não valorizar aspectos culturais, aspectos de como diferentes populações lidam com o assunto alimento. Mas, de forma geral, a primeira percepção é de que são dados preocupantes, porque percebemos que a desigualdade que existe nos outros setores também existe no setor alimentar, num contexto em que o mundo está em franco desenvolvimento. Então, as questões que surgem para quem, por exemplo, sofre da insegurança alimentar é como é que no mundo onde nós estamos a verificar desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento humano e por aí em diante, ainda temos problemas de satisfazer a fome à medida das necessidades das pessoas. É verdade que, tal como fez a referência, os países africanos estão também com níveis preocupantes de insegurança alimentar, a olhar sobretudo para a região do Ocidente. Problemas já há muito sabidos, identificados já há muito tempo e, inclusive, são parte das prioridades dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A questão que se segue é, efetivamente, o que é que continua a falhar? Sobretudo, olhar para o contexto africano. A África é um continente com potencialidade para produzir alimentos. O que é que está ainda a falhar quanto à questão de políticas para a segurança alimentar? Pois, a segurança alimentar é tida como a capacidade do indivíduo em satisfazer suas necessidades alimentares, de forma geral, né? E vamos perceber que em África, boa parte dos indivíduos não tem tido essa capacidade de satisfazer suas necessidades alimentares, pelo menos em termos permanentes. Pode ter num período e no outro período não ter, dependendo dos períodos de colheita e por aí em diante. E é aí onde eu poderia iniciar a abordagem para responder à sua pergunta sobre o que está a falhar. O problema relacionado à segurança alimentar é estrutural em boa parte dos países africanos, que é o foco da nossa análise agora. É um problema estrutural, porque a segurança alimentar é um aspecto que está relacionado com outros vários assuntos e aspectos dentro dos Estados africanos. Isso é, para se garantir a segurança alimentar da população de um determinado Estado, é necessário que existam igualmente infraestruturas, é necessário que exista educação de qualidade para poder se transformar os alimentos, é necessário que exista indústria também que vai acoplar-se a essa educação de qualidade e esse processo de transformação de alimentos. Então, a segurança alimentar não é um aspecto isolado, vai depender
das decisões políticas, vai depender da implementação das decisões políticas, vai depender de como o Estado está organizado em termos infraestruturais e em termos de políticas agrícolas, por exemplo, para sustentar toda a população em termos de acesso à alimentação. Então, um dos principais problemas é o fato de não pegar-se em termos práticos, pode-se pegar em termos teóricos, mas não pegar-se em termos práticos o problema da segurança alimentar como um problema que depende de solução estruturante, de solução de outros elementos dentro dos Estados africanos. É verdade que a Covid-19, nestes últimos anos, veio agravar um pouco mais a situação de insegurança alimentar. O relatório da FAO também faz referência a este aspecto. Viveu-se também um impacto nefasto devido à restrição na produção e abastecimento de cereais, sobretudo vindos da Rússia e Ucrânia, e também de fertilizantes que são importantes para dinamizar o setor da agricultura. Conjugadas todas estas variáveis, sente que estão a ser dados passos com vista a recuperar esta crise causada por esses fatores que fiz aqui a referência e, afinal, há um objetivo. É olhar para 2030 e cumprir com aquilo que são os ODS. Amado Casimiro, volto a chamar a sua atenção, não sei se está ainda aí. Amado, vamos prosseguir. Não sei se a questão chegou em perfeitas condições. Pois, percebi a questão. Quanto aos passos que estão a ser dados, fazer uma avaliação poderia ser arriscado, porque esses passos para responder o problema da segurança alimentar vão levar algum tempo. Mas quando nós olhamos para a Agenda 2030, provavelmente os problemas relacionados com a segurança alimentar não sejam satisfeitos nesse período de tempo. E essa dificuldade de satisfazer esses problemas vai advir da própria conceptualização dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que são 17, e o segundo Objetivo de Desenvolvimento Sustentável é que relaciona-se diretamente com a alimentação, que é o Objetivo Fome Zero, depois de um primeiro objetivo que visa eliminar a pobreza absoluta. São objetivos quase correlacionados. Então, o objetivo de fazer-se fome zero até 2030 provavelmente não será alcançado considerando os dados que nós temos da Organização para a Alimentação e a FAO, Organização para a Alimentação e Agricultura, porque estamos com taxas de 20% a 40% de forma global e para podermos ter resultados satisfatórios até 2030 seria quase que milagroso. Então, eu tenho reticências de que as políticas que estão a ser implementadas agora possam fazer com que até 2030 consigamos criar uma situação em que exista segurança alimentar. Pois bem, a olhar para uma das últimas questões neste ponto, Amado Casimiro, tem que ver com os preços. O relatório fala também desta componente, que os preços dos alimentos são demasiado altos para algumas camadas desfavorecidas poderem aceder com a devida facilidade e também igualdade com outras camadas. A forma como os governos têm estado a gerir este aspecto, é verdade que é um pouco mais ligado a questões económicas, mas no cômputo geral o que é que se pode apontar quanto à gestão interna, tanto das nações, sobretudo a olhar para o nosso continente africano, relativamente à fixação dos preços e o controle da inflação? Bom, essa pergunta é interessante porque nós vamos poder relacionar diferentes fatores. Antes de eu ir para o que está a acontecer efetivamente em África, nós podemos dizer que a questão dos preços vai também depender da conjuntura internacional. Por exemplo, olharmos para os principais produtores de alimentos a nível global. Para o caso de cereais, temos Rússia e Ucrânia, mas para os outros casos, temos diferentes outros países que, em cada setor, vão ser países que mais produzem determinados alimentos. E o fato desses produtos serem produzidos no estrangeiro, não em África,
de forma industrializada, de forma sistêmica, faz com que o preço que é praticado em África esteja um bocado inflacionado, porque precisa se importar e existem custos para importar. E esses custos vão refletir-se no preço porque o vendedor vai querer ter lucros. Essa seria uma dimensão internacional. Mas, se nós olharmos para a dimensão interna, podemos aliar a instabilidade política que é característica de alguns estados africanos. E há de novo perceber que boa parte dos estados que têm problemas de estabilidade política vão ter problemas também de segurança alimentar, porque se existe instabilidade política num determinado estado, há de existir especuladores que vão inflacionar preço por perceber-se que houve uma disrupção social, uma disrupção econômica, uma disrupção de produção de alimentos e vão procurar ter benefícios causados por essa disrupção. E o que vai acontecer? Há de haver inflação dos preços e quem vai poder comprar comida de qualidade serão pessoas que têm uma componente financeira individual muito mais robusta que os outros. E é aí onde entra o fator de desigualdade também, no âmbito da segurança alimentar. Quando se diz que, por exemplo, no Congo, a segurança alimentar é de 30% ou 40%, não é toda a população de Congo que sofre da mesma forma o problema da segurança alimentar. Há de haver uma elite que vai ter menos impacto sobre a segurança alimentar sentida no Congo e há de haver uma população que é a maioria, muitas das vezes, que vai ressentir o problema da segurança alimentar, porque o problema da segurança alimentar vai, de forma quase que permanente, estar relacionado com o que os economistas falam de lei de Pareto, onde boa parte da população sofre desse problema, enquanto uma minoria não consegue, aliás, ter uma alimentação relativamente segura, 8, 20%, 80%, quando nós fazemos essa analogia com Pareto.